Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e é chegada a hora da despedida dessa nossa série maravilhosa de Pokémon. Eu sei. Eu também adorei passar por essas aventuras com vocês. Então hoje temos um episódio especial aqui pra vocês, onde não vamos contar sobre nenhuma história principal dos jogos Pokémon, mas sim sobre as histórias complementares ou acontecimentos paralelos em dimensões diferentes. Se você não acompanhou a série e está estranhando que Pokémon tem dessas coisas, rebobina aí um pouquinho e acompanha porque já rolou muita zoeira desse tipo. Muitas dessas histórias foram a pedidos de vocês, porque esse episódio não estava no planejamento original. Então considere como um presente nosso para você que está aqui acompanhando, pelo apoio dado e por cada mensagem pedindo que a gente trouxesse mais aqui para vocês, porque vocês queriam ver mais histórias sendo contadas aqui por nós. Então meus amigos, já vão se aconchegando aí no sofá, porque a primeira história que vamos contar é a de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Como vimos no episódio sobre a história de Pokémon X e Y na região de Kalos, é mostrado para nós a Mega Evolução, uma forma de levar a força do Pokémon além da evolução final, trazendo uma nova forma somente em batalha. Essa Mega Evolução é obtida através da união entre treinador e Pokémon e o uso de uma pedra especial, a Mega Stone, sendo que o treinador precisa utilizar a Mega Ring. A energia e origem dessas Mega Stones vieram da Guerra de Kalos de 3.000 anos no passado, quando o Rei AZ usou uma arma muito poderosa, a Ultimate Weapon, que recolhia o poder de Xerneas e Yveltal. O uso da arma acabou deixando sequelas, incluindo a energização e criação das Mega Stones. Mas aí você para e pergunta, por que o Coelho está contando essa história agora? A gente não está falando de Pokémon Alpha, Safira e Omega Ruby? Pois bem, meus amigos, nessa versão Omega e Alpha, os remakes da terceira geração Ruby e Safira, temos um episódio extra chamado Episódio Delta, e lá descobrimos quem foi o primeiro Pokémon a Mega evoluir. E esse Pokémon não era nada mais nada menos do que Rayquaza. A história se inicia no Laboratório Celestial de Moss Deep, onde os astrônomos alertam que um meteoro pode cair em Hoenn, a menos que algo muito forte consiga desviar o meteoro. Em seguida, uma menina chamada Zinnia vai falar com Brandon, o agora mais novo campeão de Hoenn, e após essa apresentação, vai embora com bastante pressa. Ao visitarmos May, rival e companheira de Brandon, descobrimos o motivo. Zinnia havia roubado a Keystone. Essa Keystone era de May, então Brandon parte para ajudar a sua amiga e descobrimos que aparentemente ela tem roubado várias Keystones de diversos treinadores. O ex-campeão Steven chama Brandon para conversar na sede da Devon Corporation, e o pai de Steven vai contar que o seu avô usou a energia gerada pela Ultimate Weapon para desenvolver a Infinite Energy, para criar máquinas super potentes, e isso tornou a corporação a gigante que é hoje. Então ele conta sobre o meteorito, mas diz que podem usar um super foguete que usaria essa Infinite Energy para decolar ao espaço e prevenir o pior. Mas para isso, eles precisariam de uns fragmentos de meteoro. E na busca por eles, Steven e Brandon conhecem uma senhora que diz ser descendente dos Draconids, um povo antigo que venerava Rayquaza. E ela vai contar a história da primeira Mega Evolução, quando Kyogre e Groudon foram atingidos por uma força misteriosa. Eles então ascenderam em suas Primal Forms, gerando um segundo conflito entre eles. Ela conta que sempre um escolhido dos Draconids é responsável por invocar Rayquaza quando Hoenn é ameaçada, mas no segundo conflito, o pedido havia sido feito em frente a uma pedra luminosa. E respondendo à pedra e ao pedido, o corpo de Rayquaza se transformou em meio à luz, gerando uma forma muito mais poderosa que venceu o Primal Groudon e o Primal Kyogre. O povo de Hoenn então passou a chamar aquela transformação de Mega Evolução, a primeira Mega Evolução. Agora, o Draconid escolhido daquela geração é Zinnia, e os seus furtos de Mega Stones faziam parte do seu plano de invocar o Mega Rayquaza. Ela queria fazer isso para que ele impedisse o meteorito de cair. Zinnia não queria utilizar o poder da Infinite Energy, pois vem da Ultimate Weapon, e a origem do poder dessa arma é a energia vital dos Pokémon. Gente, essa Ultimate Weapon é coisa sinistra, cara, e se você quiser saber mais, rebobina um pouquinho até ver a nossa história sobre Pokémon XY. Os astrônomos estão teorizando que eles poderiam jogar o meteorito para outra dimensão, e fariam isso utilizando um dispositivo de criar portais dimensionais,
que, curiosamente, isso seria mais explorado ainda em Pokémon Sun and Moon. Mas Zinnia conta que teleportar o meteorito pode extinguir uma outra Hoenn da realidade deles. E como assim? Todos perguntam. E ela conta sobre a existência de uma Hoenn diferente, em outra dimensão, onde a Mega Evolução não é conhecida, pois a Guerra de Kalos nunca ocorreu e, portanto, a Ultimate Weapon não foi criada. Essa dimensão não teria poder para eliminar o meteorito ou teleportá-lo, pois eles não têm a Infinite Energy, que essa dimensão tem. Então ela vai e destrói o aparelho de portais dimensionais e diz que vai salvar as duas dimensões. E que segunda dimensão é essa sem Mega Evolução, hein? A resposta é justamente a dimensão onde se passam os jogos originais, Ruby e Safira. É, meus amigos, cabeça explodindo aqui. Essa história é boa, cara. Brandon então encontra Zinnia novamente no Sky Pillar, um altar formado para reverenciar e invocar Rayquaza, protegido pelos Draconids. Lá, ela conta novamente a história do segundo conflito e diz que uma profecia Draconid havia previsto que um novo e ainda mais forte meteoro cairia em Hoenn. Por isso, ela já se preparava para tal. Afinal, a profecia estava certa. Então, os dois chegam ao topo do Sky Pillar e Zinnia invoca o lendário Rayquaza. No entanto, as Keystones dela não fizeram efeito no Pokémon. A esperança agora começa a se esvaziar quando, de repente, o meteorito que Brandon havia recolhido anteriormente para o foguete da Devon Corporation inicia uma reação. Rayquaza, na verdade, não tinha uma Mega Stone, ele só havia drenado a energia do meteorito antigo, que o povo achou que era uma Mega Stone. Então fica a cargo de Brandon capturar, masterizar e ceder poder a Rayquaza para que ele pudesse Mega Evoluir. Tudo isso feito, Zinnia dá a instrução final, ensinar o golpe Dragon's Ascent, pois ele era a chave final para o então sucessor do herói de Hoenn Mega Evoluir Rayquaza e os dois ascenderem até o espaço. Eles quebram o meteorito, pondo assim um fim aparente à ameaça. Mas, peraí, algo estava dentro do meteorito. Era um Pokémon no espaço? Sim, exatamente. Deoxys. Brandon se junta ao Mega Rayquaza para vencer o forte Pokémon espacial e juntos Brandon captura e novamente salva Hoenn. Ele então volta para comemorar com Zinnia, mas ela deixa somente uma carta de agradecimento ao herói e parte, encerrando também o episódio Delta de Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Safira. Mas a temática espacial e os portais dimensionais serviriam de base para os próximos dois jogos, Pokémon Sword e Pokémon Shield, com Eternatus, que também é um Pokémon que veio do espaço, e também Pokémon Sun and Moon, onde tivemos boa parte da história envolvendo os portais que fizeram os humanos entrarem em contato com as Ultra Beasts, sendo uma delas a protagonista da tão pedida por vocês história extra contada em Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon. Então, meus amigos, vamos contar essa história. Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon contam uma história alternativa à história de Sun and Moon. Nela, a Aether Foundation está trabalhando junto a um novo grupo chamado Ultra Recon Squad, especialistas sobre as Ultra Beasts. Eles contam que existe uma Ultra Beast em específico chamado Necrozma, que já havia sido luz para Alola, mas estava agora desgovernado. E o grande medo deles era sua ascensão no presente, o que seria um grande problema. Sim, Necrozma é o grande diferencial na versão Ultra Sun e Ultra Moon, e a sua ameaça faz a motivação de Lusamine ser completamente diferente do jogo original. Ela quer o Pokémon Cosmog, que sua filha Lily roubou, para abrir o portal dimensional e capturar Necrozma, impedindo assim sua iminente ameaça, mesmo que Cosmog morra no processo. E se vocês não viram quando falamos de Pokémon Sun and Moon, saiba que essa versão da Lusamine tá bem mais do bem do que a do jogo original, que talvez fosse a vilã mais bizarra da série, ou quase lá. E eu digo isso porque aqui ela ainda meio que quer salvar o mundo, do jeito dela, mas quer. Beleza, em Ultra Sun e Ultra Moon também descobrimos sobre o pai de Gladion e Lily, quando o menino diz a Lusamine, sua mãe, que ela não deveria abrir o portal para que eles não percam mais ninguém, assim como perdemos o pai. Exatamente, isso é dito. Então, aparentemente, o pai de Lily e Gladion e marido de Lusamine havia sido perdido numa tentativa de controlar um portal dimensional. Em Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon,
Glaudion também diz que treina o Type Null para que ele vença Necrozma, já que Null é um experimento criado para vencer as Ultra Beasts, e ele até pede para que entre no portal criado por Cosmog em vez de Lusamine. Olha só, cara, muda bastante coisa. Só que Lusamine era determinada, então ela abre o portal e entra, seguido por Guzma, que a segue. Então a Ultra Recon Squad conta que eles vieram de outra dimensão, uma agora sem luz, e que Necrozma poderia causar isso em Alola, mas contam que há um jeito de ir até eles, utilizando o lendário Pokémon que dizem chamar de Sol, ou no caso Lua, dependendo da versão que você está jogando. Daí então é igual, eles recolhem as duas flautas e tocam no altar de Pony Island. Cosmog então acorda e evolui para Solgaleo em Sun e Lunala em Ultramon. Então Lily pede para que o lendário abra o portal onde Lusamine está, e aí sim fica diferente. Quando o lendário ia abrir o portal, Guzma e Lusamine caem do nada. Era Necrozma. Ele aparece e Lusamine diz que despertá-lo o deixou muito raivoso. Então ele luta contra o Pokémon lendário e o absorve, criando a fusão que dá a imagem às capas do jogo. Essa versão fundida é quem cria os portais em cada ilha, invocando Ultra Beasts, que os Kahunas e os Tapus estavam lutando juntos contra. Então o protagonista Hélio o enfrenta, mas mesmo com a vitória, a Ultra Beast foge num portal. O Ultra Recon Squad então cede o Pokémon que os permitiu chegar até essa dimensão, e ele é o outro lendário, ou seja, Lunala em Sun e Solgaleo em Moon. Eles ensinam a Hélio viajar entre as dimensões utilizando o Pokémon lendário. Então Hélio chega à dimensão original dos squads, a Ultra Megalópolis. Mas Necrozma agora havia se transformado no grande dragão de luz, sua mais forte versão, Ultra Necrozma. Rapaz, esse sim era brabo. Então após uma dura batalha, Hélio finalmente vence e separa novamente Necrozma do lendário absorvido. Então todos voltam para a dimensão do jogo, mas cada um em seu portal. Hélio ainda não havia capturado ninguém. E ao voltar, os membros do Ultra Squad contam que a energia dos Z-Moves e da aura dos Pokémon Totens justamente vem do Necrozma, e essa energia deve ter vazado por algum portal e chegado em Alola. Lusamine então entende o seu erro e pede desculpas. Ela também chama Lily para voltar ao Wither Foundation e curar o lendário ferido pela fusão. Ferido, quando Hélio encontra Necrozma, ele o ajuda a se reerguer, e após uma, dessa vez, bem mais tranquila batalha, consegue capturar a Ultra Beast. É então quando Kurres, sim, o cientista de Pokémon Black and White, diz que estava fazendo pesquisas e desenvolveu um aparelho para fundir de forma saudável Necrozma com Lunala ou Solgaleo, que ele também capturaria mais tarde, cada qual em sua versão do jogo, caçando a seguir as outras Ultra Beasts e também se tornando campeão da região. A última história agora, meus amigos, são os pós-eventos das DLCs de Pokémon Sword e Pokémon Shield. A história de Isle of Armor e The Crown Tundra, que são muito bacanas. Em Isle of Armor, Victor vai se aventurar nessa ilha, mas chegando lá, uma confusão. Um treinador iria iniciar um treinamento no dojo de lá, mas acaba ficando nervoso e fugindo. Então é quando uma aluna do dojo, a Clara no Pokémon Sword ou Avery no Pokémon Shield, acha que Victor é o novo candidato a aluno do dojo. Ela te seguia até a ilha e após perder uma batalha em quem estava confiante, Clara tenta ir dar um miguezinho ali pro Victor não participar, por sua força iria acabar ofuscando ela. Mas ele chega no dojo mesmo assim e se passa pelo novo aluno mesmo. Assim, do jeito certo ou errado, Victor conhece Mustard, o professor do dojo que já havia treinado grandes treinadores Pokémon, incluindo Leon, o ex-campeão da liga, que contamos na história de Pokémon Sword and Shield. Pois bem, Victor enfim é aceito como novo aluno. Mustard então anuncia uma espécie de torneio de 3 trials, que são desafios, e o vencedor receberia a grande armadura secreta do dojo. O que será que seria isso, hein? Depois de 2 trials que culminariam numa batalha irada Dynamax de Victor contra Clara, e olha só que maneira, essa batalha foi muito maneira. O protagonista então vence e recebe a armadura, e essa armadura era nada menos do que um Pokémon. Exatamente, era o fofinho do Kubfu, que por sinal é um dos Pokémon novos que eu mais gosto, cara. Ele é muito... eu adoro, o Kubfu é muito legal, mas beleza, vamos continuar aqui. O Pokémon do dojo ainda estava em sua forma pré-evoluída, e para evoluir, Pokémon e treinador deveriam treinar juntos
juntos, aumentando assim a sua afinidade. Então, quando ambos criam um vínculo, Mustard diz para escolher uma das torres de treino final antes da evolução. A Torre das Sombras, onde Kubfu aprenderia o Single Strike Style, se tornando assim um Pokémon do tipo lutador e sombrio, e olha só o visual dele como ele fica irado. Ou então a Torre das Águas, onde aprenderia o Rapid Strike Style, se tornando assim um Pokémon do tipo lutador e água. E olha como ele fica legal, e claramente esse negócio de Torre das Águas aqui, ele é inspirado no Bruce Lee, né, meus amigos? Vamos combinar. Be water, my friend. Independentemente da escolha, Mustard aguardaria no último andar da torre escolhida como desafio final em uma batalha somente entre Kubfu de Victor versus Kubfu de Mustard. Essa sim foi uma batalha difícil, meus amigos, mas vencendo, aprendendo o estilo desejado e finalmente evoluindo o Kubfu para Urshifu, nosso herói consegue completar o seu objetivo. Mas não era tudo não. Hop então aparece no dojo. Ele estava realizando pesquisas na ilha já como assistente da nova professora Sônia. Vocês se lembram que ela havia se tornado assistente no final de Pokémon Sword and Shield? Pois é. Então Mustard diz que Urshifu poderia liberar o seu poder Gigantamax, mas que eles precisariam encontrar um ingrediente secreto para adicionar à sopa do Pokémon. Então, após muito quebrarem a cabeça, Hop sugere ser Mel e Era. A busca pelo Mel culmina numa batalha bem sucedida contra um Vespiquen Dynamax. Cara, olha como ele fica irado nessa versão Dynamax. É uma das minhas versões Dynamax favoritas, por sinal. E após a conclusão da charada, Mustard diz que era hora de uma batalha final, onde ele mesmo usaria o seu Urshifu Gigantamax. Beleza, meu irmão, essa DLC toda aqui é marcada por essas super batalhas incríveis. E quando Victor vence, todos do dojo se reúnem. Victor havia completado oficialmente o treinamento do dojo, mas ele ainda haveria de ter mais uma aventura, e essa aconteceria na região de Crown Tundra. Em Crown Tundra, a aventura começa com outra confusão. De novo, mas beleza. Peony, um pai empolgado, quer fazer um programa aventureiro com a sua filha Peonia, mas ela tá mais interessada em batalhas Dynamax lá no Max Lair. Ao se aproximar da discussão, a filha pede que Victor enfrente o seu pai. Mas que folgada ela, meu! E depois da luta, Peony, o pai, revela que ele é um ex-líder de ginásio do tipo aço. Mas enquanto a batalha e conversa rolavam, Peonia havia fugido. Então o pai dela sai correndo desesperado atrás dela nessa tal Max Lair. Mas uma cientista que trabalhava lá diz que não é permitida a entrada, a menos que Victor entre também e eles formem um par. Então o garoto, que já estava ali mesmo, aceita o desafio. Eles precisariam então passar por batalhas Dynamax para explorar a caverna e não poderiam usar os seus próprios Pokémon, porque a exposição a partículas danosas estava muito alta, e para isso eles mesmos cediam Pokémons especiais e preparados para suportar isso. Então, ao final da caverna, Peonia, a filha, diz que Victor é quem deveria acompanhar o seu pai na tal aventura. E isso porque ela queria mesmo ficar lá batalhando contra os Pokémon Dynamax. E o pai, então, um pouco estranhando, acaba entendendo que a garota quer o seu próprio tempo e topa a substituição. Então tá, né? Pelo visto o pai já tava ali também, vamos nessa. E mais, ele acaba nomeando Victor como chefe da expedição. Assim, Victor receberia então 3 missões. A primeira vai apresentar o lendário Calyrex, quando ele vai investigar uma lenda sobre o mesmo, e ao limpar a sua estátua, acaba topando com o Pokémon que o agradece. Ele então usa seus poderes psíquicos para controlar o corpo de Peony e se comunicar com Victor. Cara, que loucura, cara, mas particularmente eu adoro esse Pokémon, tá? Porque para começo de conversa ele é uma lebre e para segundo de conversa ele tem a Triforce no pescoço dele. Então, ó, aprovado, Pokémon Company. Para quem não entendeu, tá? Eu sou Coelho e minha série favorita é Zelda. Vamos lá. Ele então conta que era um Pokémon venerado, mas as pessoas foram o esquecendo e o tratando como uma mera lenda. E ele também relata que já não tem mais a sua força, pois perdeu a sua leal montaria. Então Victor e Peony o ajudam a descobrir como atrair o Pokémon montaria do Calyrex. Eles então criam uma cenoura especial que, dependendo de onde fosse plantada, resultaria numa forma diferente para o equino, podendo ser o Spectrier, que é do tipo fantasma, ou Glastrier, que é do tipo gelo. Após topar com um Pokémon equino, uma mecha cai e o time recria a Reign of Unity, uma rédea que Calyrex usaria posteriormente para domar a sua montaria, restaurando assim o seu poder. Ele então agradece por restaurar a estátua, mas principalmente por restaurar o seu poder e o seu legado na cidade que havia sido esquecido. Então o desafia para uma batalha, dizendo que se o vencesse em sua forma com o poder máximo, ele deixaria ser capturado. O que, claro, a gente acaba, depois de uma batalha bem interessante, conseguindo vencê-lo e capturando essa versão iradíssima de Calyrex montado, concluindo assim a primeira e principal missão de Crown Tundra. Mas não acaba
acabava por aí. As próximas aventuras envolveriam um encontro e captura de lendários já conhecidos, mas com novidades. Na segunda missão, Victor vasculharia as ruínas de Crown Tundra e capturaria o trio Regis. Regirock, Registeel e Regis. Após ter os três, ganharia acesso a uma nova ruína de cores divididas, aonde, dependendo de como é resolvido o código no chão, apareceria Regilek, o novo Regis do tipo elétrico, ou Regidrago, um novo Regi do tipo dragão. E só isso mesmo, essa era a missão. A terceira missão, então, seria investigar uma árvore lendária, onde era possível encontrar a forma de Galar do clássico trio de pássaros lendários. Esse sim interessante, hein, meus amigos? Moltres, Zapdos e Articuno. Eles se espalhariam por toda Galar, na Wild Area, Isle of Armor e também Crown Tundra. Mas é claro que nossos heróis os achariam e os capturariam. Então, aparentemente as missões terminaram, certo? Peonia reencontra o seu pai, mas ela fica brava por perder os encontros com lendários. Tipo, ela fica brava por perder os encontros, dizendo que ela mesma escolheu não participar. Ela achou que ela ia andar no gelo, ou sei lá. Beleza, ela sai correndo de novo e lá vai o seu pai para Max Lair novamente. Porque lá existe aparentemente uma quarta aventura que Peony não lembrava de ter escrito. É ouvido então um tremor e pessoas correndo da caverna. Quem viu a criatura diz não ter certeza sobre ser mesmo um Pokémon. É claro que a nova aventura seria combater e capturar Necrozma. Depois eles descobrem que de fato não foi Peony a escrever a missão, e sim que era uma nota da cientista que trabalhava lá. E depois do desafio, Peony e Victor têm uma última batalha, e após isso está terminada a história de Pokémon Sword and Shield The Crown Tundra. Antes da nossa despedida, meus amigos, eu gostaria de finalizar com a ordem cronológica da série, resumindo tudo. Vamos lá? O primeiro jogo é de fato Pokémon Red e Blue nos eventos de Kanto, mas Ruby e Safira se passam ao mesmo tempo, e isso inclui os remakes Fire Red e Leaf Green, e também Omega Ruby e Alpha Safira. Mas Omega e Alpha, a gente tem que lembrar que se passam na timeline onde existe a Mega Evolução. Então, 3 anos depois, temos Pokémon Gold e Silver, sendo assim a sequência direta de Pokémon Red e Blue. Mas temos também Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, ocorrendo ao mesmo tempo na linha temporal. E aí, anos depois, temos os acontecimentos de Pokémon Black e White, que vocês acompanharam aqui no canal e foi incrível. Depois desses acontecimentos, e mais especificamente 2 anos depois, temos a história de Pokémon Black 2 e Pokémon White 2, que é uma continuação direta. E paralelamente, na timeline da Mega Evolução, temos Pokémon X e Pokémon Y. Deu para entender até agora o que veio antes, o que veio depois e o que foi acontecendo paralelamente? Beleza. Então, alguns anos depois dos acontecimentos de Pokémon Black 2 e White 2, temos os acontecimentos de Pokémon Sun e Pokémon Moon, assim como as versões Ultra, Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, que acontecem também paralelamente, mas são uma história alternativa, né? Onde temos os assistentes do Professor Sycamore de XY já mais velho. Bem legal, né? A timeline Pokémon. Mas e aí você me pergunta, Coelho, e a história de Pokémon Sword and Shield? Em que momento que acontece dessa timeline? Pois bem, meus amigos, isso ainda permanece um mistério. O jogo, ele não tem referência aos outros jogos, nenhum treinador antigo parece fazer um comparativo de idade, e o fato de ter um trio de pássaros próprio, além do de Gigantamax, faz com que muitos creem que seja sim uma terceira timeline Pokémon iniciada. Então aguardaremos aí no futuro para ver se essa informação é confirmada. E essa, meus amigos, foi a nossa série do tão amado por milhões jogos principais de Pokémon. Ao longo da jornada, vimos ficção científica com clonagem, dimensões paralelas e energias espaciais. Nós vimos o criacionismo, mitologia nórdica e o taoísmo. Discutimos sobre o que é ser um vilão e o que é ser um herói e o que é ser um treinador. Conhecemos rivais irritantes e também companheiros de crescimento. Conhecemos campeões memoráveis e inimigos, sejam abomináveis ou só punks engraçados. Foram 8 regiões, mais de 20 jogos, 898 Pokémon. E o que liga tudo isso é que em todos estes e futuros contos da série Pokémon, a missão segue a mesma. Temos que pegar! Pokémon! É isso aí, meus amigos e amigas, muito obrigado por terem assistido essa série que fizemos com tanto carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. As nossas aventuras Pokémon não estão nem perto de terminarem. Certamente, muito em breve, teremos novos contos e novas histórias nos remakes que estão chegando, nos novos jogos que estão sendo lançados e principalmente no passado de toda a região em Pokémon Legends Arceus. Ah, meus amigos, como é que tá a empolgação aí? Vocês estão no Hype Train também? Eu espero que sim. Se vocês curtiram essa nossa série, deixa o seu like aqui no vídeo,
se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem as outras produções que fazemos aqui, que são muito bacanas. Dá uma olhadinha na lista de vídeos do canal, tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal, e principalmente dá uma olhadinha nas playlists. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai curtir a nossa série de The Legend of Zelda também, que contamos a timeline e a história completa, e foi feita com muito coração, assim como essa. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante, e sempre se esforcem para ser os melhores treinadores. Temos que pegar todos. A gente se vê na próxima, um tapa na pata do coelho para dar sorte, e valeu!